Olá, meu nome é Danilo e eu vou falar um pouco da história do romantismo. O romantismo foi um movimento cultural que surgiu inicialmente na Grã-Bretanha e na Alemanha, como reação ao culto da razão do iluminismo. Um pouco mais tarde em França, nos países do sul e na Escandinávia, espalhando-se depois por toda a Europa e Estados Unidos da América. É um estado da sensibilidade europeia entre finais do século XVIII e princípios do século XIX. O seu nome deriva de romance, história de aventuras medievais, que tiveram uma grande divulgação no final dos 700, respondendo ao crescente interesse pelo passado gótico e a nostalgia da Idade Média. Foi, originalmente, um movimento de fato revolucionário, que adaptou as ideias políticas e filosóficas elaboradas pelo século das luzes, livre expressão da sensibilidade e afirmação dos direitos do indivíduo. Mas o romantismo, para lá da sua oposição à estética clássica, quer revelar a parte do homem oculta pelas convenções estéticas e sociais. Muito variada nas suas manifestações, essencialmente ao nível da literatura e das artes plásticas, esta corrente sustentava-se filosoficamente em três pilares: o individualismo, tendência para se libertar de toda a obrigação de solidariedade para pensar só em si, egoísmo; o subjetivismo, tendência para afirmar a prioridade do subjetivo sobre o objetivo; e a intensidade, contra a ordem e a rigidez intelectual clássica. Os artistas românticos imprimiram maior importância à imaginação, à originalidade e à expressão individual, através das quais poderiam alcançar o sublime e o genial. Bom, pessoal, isso é uma introdução ao romantismo. Agora eu vou falar um pouco sobre o romantismo na literatura. O romantismo surge na literatura quando os escritores trocam o mecenato aristocrático pelo editor, precisando assim cativar um público leitor, ou seja, um público, uma galera que preste atenção naquilo que eles estão transmitindo. Esse público estará entre os pequenos burgueses, que não estavam ligados aos valores literários clássicos, e por isso apreciariam mais a emoção do que a sutileza das formas do período anterior. A história do romantismo literário é bastante controversa. Em primeiro lugar, as manifestações em poesia e prosa, popular na Inglaterra, são os primeiros antecedentes, embora sejam considerados pré-românticas em sentido lato. Em segundo lugar, os alemães procuram renovar sua literatura através do retorno à natureza e à essência humana, com assídua recorrência ao pré-romantismo extraoficial da Inglaterra. Em terceiro lugar, a difusão europeia do romantismo tomou como românticas as formas pré-românticas da Inglaterra e da Alemanha, privilegiando, portanto, apenas o sentimentalismo em detrimento da complicada reflexão do romantismo de Jena. Tendo o liberalismo como referência ideológica, o romantismo renega as formas rígidas da literatura como versos de métrica exata. O romance se torna o gênero narrativo preferencial em oposição à epopeia. É a superação da retórica tão valorizada pelos clássicos. Os aspectos fundamentais da temática romântica são o historicismo e o individualismo. O romantismo é um movimento que vai contra o avanço da modernidade em termos de intensa racionalização e mecanização. É uma crítica à perda das perspectivas que fogem aquelas relacionadas à razão. Por parte, o romantismo nos monta como base de vida o amor e a liberdade. Mais uma vez, vou falar sobre o romantismo na música. As primeiras evidências do romantismo na música surgiram a partir de Beethoven. Suas sinfonias, a partir da terceira, revelam uma música com temática profundamente pessoal, interiorizada, assim como algumas de suas sonatas para piano também, entre os quais é possível citar a sonata patética. Outros compositores como Chopin, Tchaikovsky, Felix Mendelssohn, Liszt, Grieg e Brahms levaram ainda mais adiante o ideal romântico de Beethoven, deixando o rigor formal do classicismo para escreverem músicas mais de acordo com suas emoções. Fala também sobre o romantismo em Portugal. Teve como marco inicial a publicação do poema Camões, de Almeida Garrett,
em 1825 e durou cerca de 40 anos, terminado por volta de 1865 com a questão Coimbra. A primeira geração do romantismo em Portugal vai de 1825 a 1840. Seus principais autores são Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho. A segunda geração ultrarromântica de 1840 a 1860 tem como principais autores Camilo Castelo Branco e Soares de Passos. A terceira geração pré-realista de 1860 a 1870, aproximadamente, teve como principais autores Júlio Diniz e João de Deus. Você sabia que foi preciso esperar pela época do romantismo, no século XVIII, para que se criassem as primeiras bases sólidas do romance? Antes disso, apenas se produzia novela, que andava sensivelmente ao nível do romance, e aventuras e séries de um romance folhetim. Em traços largos, o romance distingue-se da novela pela maior extensão do texto e pelo fato da novela predominar o evento, a história contada em geral. Enquanto que no romance... agora, porque ela... Você sabia que foi preciso esperar pela época do romantismo no século XVIII para que se criassem as primeiras bases sólidas do romance? Não. Antes disso, apenas se produzia novela, que andava sensivelmente ao nível do romance de aventuras em série e do romance de folhetim. Em traços largos, o romance distinguiu-se da novela pela maior extensão de texto e pelo fato de, na novela, predominar o evento. A história é contada no geral, enquanto que no romance há o avultar de toda a atmosfera psicológica, ou seja, social, ambiental, configurando o mundo das personagens. Tipo, ao invés de criarem novelas mais criativas, como são nos dias de hoje, as novelas eram inspiradas em imagens, em pintores famosos, isso que acontecia antigamente. O romance histórico português produziu brilhantes exemplos, multiplicando o número de autores que o adaptaram, revelando ao mundo das letras portuguesas nomes marcantes como de Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, da Silva Caio e outros. Assim, concluímos que o romantismo foi um movimento histórico que surgiu na Grã-Bretanha e na Alemanha por volta de 1900 e... Assim, concluímos que o romantismo foi um movimento cultural que surgiu na Grã-Bretanha e na Alemanha por volta do século XVIII e meados do século XIX. E também que marcam até hoje são os quadros pintados pelos grandes famosos como Leonardo da Vinci, Tarsila do Amaral, quadros que inspiram algo para a nossa vida. E na música, o que inspirou bastante o romantismo foi as teorias de Beethoven, as músicas tocadas em piano. É isso, pessoal, concluímos com o romantismo. Obrigado.